Olá a todos e todas. Aqui quem fala é Daniel Carvalho, coordenador do projeto Luto do Homem, e a gente tem aqui feito uma série de vídeos tentando colocar algumas conversas, alguns temas que fazem atravessamento com essa questão do luto, em específico com as questões de gênero e mais específico ainda com as questões das masculinidades. O vídeo de hoje ele é muito especial, assim, não só para o projeto, mas para mim também, porque está vindo aqui uma pessoa que é muito especial na minha vida, pessoa que entrou num momento também muito especial e acabou ficando, e eu falo com ela que ficou de vez, não tem jeito. Quem está aqui hoje para o vídeo é a Daniela Freitas, vice-presidente da Fundação Elizabeth Kubler-Ross no Brasil, psicóloga, né? E tenho uma felicidade imensa de dizer que uma grande amiga minha, é, que eu chamo de Dadá. Então, provavelmente no vídeo vocês vão me ver falando Dadá, tá? É, mas Daniela está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre um tema que é muito bacana, assim, da gente pensar, principalmente nesse momento que a sociedade e o mundo estão vivendo, né? Que é esse olhar para a dor do outro, né? E quais são essas implicações que olhar para a dor do outro tem. Dadá, fala um pouquinho, se apresenta. Acho que a melhor pessoa para se apresentar, para apresentar você é você mesma. Oi, Dani, obrigada. Eu estou feliz de estar aqui, da gente poder bater esse papo. Você é um amigo muito querido, né? Aqueles momentos que a vida traz sempre alguma coisa, inclusive nos momentos mais difíceis. Uhum. E você realmente veio para ficar. Então, você e Noemi estão aqui no coração. Então, sou Daniela, me formei realmente em psicologia, fiz especialização em psicanálise e trabalhei por 10 anos dentro da UTI de um hospital particular aqui do Rio de Janeiro e também na Santa Casa de Misericórdia como voluntária, também atuei em vários grupos de pesquisa. Minha experiência é o que eu trago hoje para a gente bater papo, Dani. Uhum. Esses 10 anos de UTI no hospital, eles me mostraram como era difícil do pessoal da área da saúde conseguir ver, conseguir falar sobre temas como a morte, o luto, Uhum. né? Como conseguir perceber quem você se torna ali diante de cada família, diante de cada paciente. E hoje, por incrível que pareça, com tempos de Covid, com tempos de pandemia, esse assunto ele vem à tona, ele vem como uma necessidade, sempre foi para todos, mas ele vem como uma oportunidade de discussão, e eu acho que é isso que a gente traz aqui hoje para bater Uhum. papo, né? Uhum. É, assim, é muito legal assim, a gente pensar, porque, na verdade, o que a pandemia está trazendo, né, é a exacerbação de algumas questões que a gente, como sociedade, já estavam ali, de certa forma, um pouco latentes, né? Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode mencionar, assim, eu queria te ouvir um pouco falando sobre isso, assim, é, é como é que a pandemia ela ilumina a forma como a gente, como sociedade, lida e encara a questão da morte, né? Então, porque uma vez a gente conversando, e foi até quando surgiu a ideia da gente gravar esse vídeo, você falou uma coisa que me impressionou muito, assim, né? Que durante muito tempo, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, no teu lugar de experiência. Durante muito tempo você trabalhou em um lugar onde as pessoas não olhavam. E aí agora a pandemia traz, quer dizer, de repente, assim, de sopetão, faz absolutamente todo mundo olhar para o que ninguém estava olhando, né? Que é a questão da morte, do morrer, do luto, enfim. Queria que você Você fala falasse que um é de pouco sobre isso. repente. É tão interessante você falar que de repente, Dani, porque assim, parece até aqueles casais que se separam e todo mundo, oh, foi tão de repente, nunca é de repente, né? É uma coisa assim que é construída, é um processo, sabe? Isso vem, Elizabeth Kubler-Ross já falava disso nos anos 60, entende? Então, assim, na nossa cultura, falar da morte
é algo que é muito negativo. É como se atraísse a morte, é como se desse azar, é como se pudesse evitar o máximo falar sobre isso, sendo que a única verdade é a única certeza que a gente tem em relação à vida, que um dia a morte chega para todos. Quando? Não sei, que nem uma paciente nossa disse, ninguém sabe quem tá onde nesse lugar da fila, né? E conseguir olhar para isso é muito difícil. Quando eu trabalhava no hospital, eu percebia que tinha, sim, essa negação, né, parcial, porque, assim, tá ali, tá tão escancarado que é praticamente você não pode negar, mas há algo na estrutura da pessoa que não permite que ela veja aquilo daquela forma para poder lidar com aquilo todo dia, né? Quem nós somos e nos tornamos diante dessas emoções, dores, sofrimentos do outro, dizem muito a respeito do que a gente aguenta e suporta para o nosso dia a dia também. Então, tudo que aparece nosso acaba aparecendo como um mecanismo de defesa, né? Então, a gente precisa aprender a olhar para isso. A gente precisa aprender a perceber isso. Aí, dessa maneira, você vai descobrindo o quanto isso te afeta. Quem você se torna diante desse sofrimento do outro, né? E a pandemia ela tem feito isso nesse momento. Ela escancara aquilo que você estava, sabe? Daqui a pouco eu vejo, sabe aquela coisa quando a gente fica só adiando, né? Procrastinando, que daqui a pouco você vai lidar com essa situação. Eu sei que vai chegar, mas daqui a pouco eu lido com a situação. Né? Não vou pensar nisso agora, não vou pensar nisso agora, não vou pensar nisso agora. De repente chega uma pandemia, coloca todo mundo em casa e pá, na cara de todo mundo. É muito interessante, assim, porque a gente, esse escamoteamento da morte, assim, né, pelo menos a morte como um tópico de discussão, né, é, das coisas, eu acho que é dos maiores tabus, assim, que pelo menos, assim, olhando para a nossa sociedade brasileira, talvez, seja um dos maiores tabus, né? Existem trabalhos, assim, o Felipe Arrier, o Keller Heer, enfim, que tocam muito nessa questão de um ponto de vista até da sociedade ocidental. Mas olhando para o Brasil, assim, né, como é que a gente desenvolveu um certo ímpeto de negação, né, da morte, né? A gente vê isso, inclusive, no momento que a gente grava o vídeo. Eu não sei quando é que a gente vai conseguir colocar ele lá, mas no momento que a gente grava o vídeo, a gente está tendo que lidar com um momento social aqui no país em que pessoas estão morrendo em números astronômicos e, ao mesmo tempo, a gente, como sociedade, está pensando em abrir tudo e como se tudo tivesse ao normal, voltando ao normal, né? E de fato não está, né? Isso eu acho que fala um pouco assim também do como desse desejo que a gente tem de invisibilizar, né? Vamos voltar ao normal porque eu não quero ver que tá tudo ruim, assim, né? Fala, pode falar. Esse novo normal que eles estão chamando, né? Uhum. Esse novo normal, ele é algo que, assim, nunca vai ser normal, gente. O que era, já passou. Agora vem o novo, que a gente não sabe, a gente não tem nenhuma referência disso, ninguém passou por isso antes, por mais que é o que você está falando aí no início, agora, né, Dani? Que por mais que a gente olhe como a China está agindo, como a Itália está agindo, como outros países estão fazendo, a nossa cultura é única. A gente não tem história de uma pandemia dessa forma aqui também. Então, a nossa cultura é única, a nossa morte é única. A nossa morte, se eu for falar de estado do Rio de Janeiro, há vários tipos de morte, vários tipos de relação com a morte. Posso falar de cultura, mas eu posso falar de comunidades, sabe? O que é a morte para mim, aqui, morando em Copacabana, é completamente diferente da morte de quem está morando aqui mesmo em Copacabana, num morro aqui a 3 ruas depois de mim. A morte ali para eles acontece de outra maneira completamente diferente. Então, assim, a maneira como a gente lida precisa ser estudada por nós, sabe? Estudada, quando eu falo, precisa, assim, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente fazendo muito projeto em muito lugar, tem muitas ações sendo feitas, inclusive nesse momento de pandemia, de Covid,
E o que eu falo muito na Fundação Elizabeth Kubler-Ross, o que eu falo muito nos nossos cursos é: olha para a tua experiência, seja corajoso para olhar a tua experiência com honestidade e a partir dela descobrir com a tua criatividade o que você pode fazer de diferente, sabe? Às vezes você faz uma pesquisa para responder uma pergunta e aquilo pode fazer uma grande diferença. Então, a gente pode hoje fazer diferença nos nossos contextos, e eles são muito diversos. E como é importante a gente conseguir colocar isso na escrita para poder que outros leiam, para poder ser referência de como que a gente constrói a nossa história, né? A nossa experiência. Você traz, assim, falando especificamente sobre essa questão do outro, né? A gente agora está tendo que lidar de forma cotidiana, né? Com essa dor do outro, né? Essa dor do outro chega nas nossas casas, nas nossas vidas, enfim. Não só através dos relatos que, conforme a pandemia vai se agravando, eles vão se aproximando também, né? Então a gente passa a escutar conhecidos, amigos, eventualmente parentes, familiares e até pessoas, entes queridos, né? Que estão sucumbindo, né, a essa pandemia. São vidas que estão sendo perdidas e que, portanto, geram, consequentemente, processos de luto que envolvem muito sofrimento, muita dor. Essas dores não chegam só através desse contato cotidiano e mais próximo, chegam também através dos meios de comunicação, chegam através das redes sociais, enfim. Então a gente está tendo uma espécie de uma explosão de dores, né, do outro, assim, né, dos outros. Mas de uma outra ponta, assim, é interessante, porque você falou anteriormente aí, que, na verdade, essas dores estiveram aí sempre, né? A gente, como sociedade, a gente tem nossas dores que estavam aí sempre, né? Para falar muito de um lugar muito meu, assim, e olhar um pouco para a sociedade brasileira, né? Falar de um lugar meu como historiador, professor de história, enfim. O Brasil ele foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, né? Isso é absolutamente determinante na sociedade brasileira e vem com uma carga de muito sofrimento para boa parte da população brasileira, né? Que é determinada pela questão de raça. A gente, para falar de uma outra experiência marcante, mais recente na história brasileira, a questão é como a gente, como sociedade, lida e lidou com a ditadura, né? Que gerou também muito sofrimento e muita gente foi torturada e morta, né? E a forma como a gente lida com isso, quer dizer, em ambos os casos, né, há níveis de negação, assim, a gente nega, de alguma forma a gente nega a escravidão ou o sofrimento dessas pessoas, e através da ditadura como política de Estado também, né? A gente negar esse sofrimento, negar a possibilidade de que essas famílias que perderam pessoas nesse período da história do país, assim como a gente está vivendo agora, que elas enterrassem seus filhos e filhas e pais e mães, enfim, que descobrissem sequer o paradeiro, né? E a gente está vivendo isso agora, só que de uma outra forma, né? Foi a natureza que entregou isso pra gente, mas que o Estado também se faz muito presente, né? Ou ausente, enfim. Então há uma negação muito forte, assim, social, né? Como é que a gente olha para essa dor do outro? Assim, como é que você vê? Qual é a importância da gente dar visibilidade a essa dor que agora está chegando nos nossos olhos numa espécie de um rompante, assim, né? Tudo isso que você está falando, Dani, fala exatamente desse lugar. Quem você se torna diante do outro, sabe? Exatamente por querer ser alguém, sabe? Querer se fazer alguém para o outro. Só que você faz isso para cada outro na tua vida. Porque você é único. Só você, Daniel, sabe o que é ser Daniel. Só você, Daniel, sabe o que é dor para você, Daniel. Só você, Daniel, sabe o que é sofrimento para você, Daniel.
E só você sabe como você lida com a sua dor. Só você sabe como você lida com o seu sofrimento. E quando a gente passa por momentos de sofrimento, dificilmente, junto com ele, não vem também momentos de vitória, momentos de ganhos, momentos que oscilam, né, entre a perda e a restauração também, porque é um processo, viver também é um processo, né? E durante o momento do sofrimento, eu posso te dizer que pela fala dos mais de 300 pacientes que a gente já ouviu na Fundação EKR entrevistando, todos eles contam para a gente que junto com suas perdas vem muitos ganhos, porque eles sempre tiveram oportunidade de conhecer outras pessoas, essas pessoas passam a fazer parte de sua rede de apoio. Então, quando você fala de sofrimento, da dor do outro e de quem a gente se torna na frente desse outro, né? E seja esse outro a mídia, que está trazendo uma reportagem para a gente a todo dia, a todo instante, sobre diversos tipos de sofrimento, diversos tipos de sofrimento em vários níveis, que nos atingem o tempo todo. Imaginar-se no lugar daquele que está sofrendo é a primeira reação que eu acho que a maioria das pessoas tem, sabe? Imaginar-se passando por aquela dor. Só que as pessoas esquecem que passar por aquela dor vai ser uma forma única sua. Só você sabe o que é essa dor para você. Logo, aquele outro que está passando por essa dor, por tal sofrimento, que você assiste, que você vê, que você participa, mas é do outro o sofrimento original, ao ver, você se coloca no lugar dele e imagina como deve ser ruim aquele sofrimento, imagina como é para você aquele sofrimento, e aí você fica só no lugar do sofrimento, só no lugar do morrer. É isso que muitos pacientes, diante da morte, diante de doenças que podem levar ele à morte, né, que provavelmente levarão, eles nos contam, né? Eles falam, eles só me veem com alguém que está morrendo, eles só me veem como uma doença, eles só me veem como uma morte, eles não me veem com vida. Então, você poder olhar para o outro, no sofrimento do outro, respeitando ele, de que ele dá conta de passar por aquele sofrimento, porque ele vai ter as perdas e vai ter os ganhos dele, ele vai ter os aprendizados dele. Aquilo dali pertence a ele, porque é um aprendizado dele. E aí você poder olhar isso com respeito e não se colocando no lugar dele, porque é impossível a gente se colocar no lugar do outro. A gente vai carregado da gente, a gente vai carregado das nossas referências. Eu vou carregado do que é dor para mim, do que é sofrimento para mim. Então vai ser impossível eu me colocar nesse lugar do outro. E o olhar de Peninha diz isso, né? Do que você imagina que seja esse lugar, do que você espera que seja esse lugar. E aí vem o outro no papel dele, recebendo o seu olhar de Peninha e indo para esse lugar que você, outro, espera que ele vá. Você se torna o outro de tantos outros, né? É muito legal, assim, te ouvir, porque bate muito numa palavra que tem ficado bastante na moda, assim, né? E não estou falando de forma pejorativa, obviamente, mas ela tem sido muito utilizada ultimamente, né? Que é a tal da empatia, né? Essa ideia de que a gente se coloca no lugar do outro, de que você, tem uma expressão em inglês que é vestir os sapatos dos outros, né? Que é para dar essa ideia de que eu estou me colocando no lugar do outro. E eu acho que essa noção de singularidade, porque o que você estava trazendo é essa ideia de singularidade, né? Como cada um é um ser singular, né? Tem um termo, né, numa frase de uma música do Almir Sater com Renato Teixeira, que eu gosto muito, é muito famosa, assim, que é Tocando em Frente, que ele fala, cada ser em si, né? Eu acho que é uma forma muito bonita de definir essa singularidade. Então, como é impossível, por esse olhar da singularidade, essa noção de empatia que a gente tem, né? Quer dizer, essa noção de empatia de que É impossível você se colocar no lugar do outro. Porque você sempre vai com você. De todas as referências. E aí você ignora todas as referências do outro, né? Uhum.
Você empurra o outro do lugar dele, porque só ele sabe o que é ser ele. Isso traz uma questão que eu acho que é fundamental, né? Eu vou dar uma volta agora, eu acho, para chegar nessa questão fundamental. Mas é assim, eu estava num dos vídeos que a gente gravou, eu gravei com o Alexandre Silva, enfermeiro lá de Minas, e que desenvolve um trabalho muito bonito aqui no Rio de Janeiro, nas comunidades do Vidigal e da Rocinha. E aí, em um determinado ponto do vídeo, a gente chegou àquela coisa que na IKR a gente fala bastante, que é da Cicely, né? Cicely Saunders, uma das fundadoras dos estudos da tanatologia, né? Tá na mesma ali geração da Elizabeth, que também foi uma das pioneiras, enfim. A Cicely gostava muito do Senhor dos Anéis, né? Uma coisa que o Rodrigo, o presidente da fundação, gosta muito de contar, e eu gosto muito de ouvir ele falando. Que a Cicely gostava muito do livro Senhor dos Anéis, e ela gostava do Senhor dos Anéis principalmente na figura da relação do Sam com o Frodo, né? Para quem conhece o Senhor dos Anéis vai ficar mais familiar, mas o Sam acompanha o Frodo a todo momento, durante toda a jornada do Senhor dos Anéis. O Sam está ao lado do Frodo, né? E é o único personagem em toda a trama que não quer ocupar o lugar do Frodo. É o único. Ele só quer estar ao lado. Ele só quer estar ao lado, né? E eu dei essa volta para falar de uma questão que eu acho que é muito importante. E a gente fala muito lá na Fundação, né? Muito por conta do legado da própria Elizabeth, que é quem traz esse pensamento. Talvez o melhor não seja essa noção que a gente tem de empatia, mas talvez seja um caminho para a gente pensar e respeitar a singularidade do outro, ao mesmo tempo que a gente respeita o nosso lugar, a nossa singularidade, seja pensar na ideia de compaixão, a ideia de compassividade, né? De estar ao lado do outro, seja ele do jeito que ele é, né? E eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso, assim, porque eu acho que a tua experiência traz muito disso, assim, né? E até falar de uma ideia que eu gosto muito de ouvir você falar, assim, que é a ideia do anjo, né? Quais são os perigos da gente estar ao lado do outro sem estar atento ao nosso lugar, né? O que acontecia muito no hospital é que eu acabava entrando num lugar onde, como as pessoas não compreendiam o que eu fazia era estar ao lado do outro. O que é estar ao lado do outro, gente? Estar ao lado do outro é você possibilitar que o outro se apresente como ele é, que ele venha como ele é por inteiro. E eu crio um espaço de escuta, de presença, um espaço seguro para esse outro se apresentar. O que é esse espaço seguro? É você pensar que cada palavra que o outro vai falar ali, você vai ouvir e isso vai mexer com você de alguma forma. Lembra? Você se torna um para cada outro na sua vida. Então, tudo que ele falar e você vai ouvir, você vai pensar nas suas referências do que ele está falando e imaginando, construindo esse lugarzinho dessa narrativa que você está ouvindo, né? Se você não checar com o outro esse lugar que você está criando, se é isso, né? Você está criando um lugar teu. Você não está criando o que o outro está falando. Porque se ele fala que tem medo, por exemplo, uma vez eu estava no hospital e aí uma senhora, era de noite, por volta de umas 7 horas da noite, eu entrei no quarto de uma senhora, ela estava se despedindo do filho, o filho saiu, vou aproveitar que a psicóloga chegou e vou embora. E foi embora. E aí ela vira para mim e fala assim, eu pergunto, como é que a senhora está? Ela fala, minha filha, eu estou com tanto medo. Era uma senhora bem idosa, com câncer avançado, metástase, já, né, ao fim da vida. E aí eu podia tomar como óbvio, que é óbvio que ela está morrendo e ela está com medo, sabe? É claro, está com medo, estou com medo. Estou com medo é uma coisa, estou com medo. Claro que ela está com medo. Claro que ela está com medo. O filho dela acabou de sair, vai deixar o filho, vai morrer. Questões que mãe tem. Eu, mãe, olho para ela e penso, claro que ela está com esse medo. Entendeu? Então, eu posso tomar isso como óbvio e não perguntar mais nada. Construir aqui, na minha referência, o que é o medo que ela falou para mim, medo. Né?
E aí, se eu me atrevo, eu gosto muito dessa frase, porque foi a Simone que falou isso na nossa turma fundacional, eu me atrevi a fazer mais uma pergunta para o paciente. Isso é lindo, gente. Se eu me atrevo a devolver para ele, sabe, devolver para o paciente, e eu perguntei para ela naquele momento, medo de quê? Eu não posso tomar como óbvio o que o outro sente. Aí é me colocar no lugar do outro com quem eu sou, né? Então, eu não posso tomar isso como óbvio. Eu preciso perguntar o que é isso que está sendo dito para não ir construindo aqui, loucona, dentro da minha referência só, né? Eu pergunto ao outro, medo de quê? E aí ela vira para mim e fala, medo dessa violência, né, minha filha? Ele acabou de sair daqui, eu fico com medo, já está ficando escuro. Então, o medo do outro é do outro. Você nunca pode partir da ideia que você sabe sobre o que é medo para o outro, sobre o que é dor para o outro, ou qualquer outra emoção, sentimento que ele esteja colocando ali. Então, quando eu falo você ser espaço, é que possa aparecer o que é medo para ela ali. E ela olhar para esse medo dela, ela poder olhar para o medo dela que está ali na frente dela, que apareceu. Eu não visto uma outra roupa do medo do que é para mim. Eu deixo dela aparecer. E se eu começo a fazer isso com vários, né, sentimentos, vários pensamentos, ela vai se dando conta e vendo, visibilizando esse sofrimento dela, visibilizando essa dor dela. E eu ali sustento uma posição de conseguir estar ao lado, oferecendo esse espaço. Para isso, Dani, eu vou ter que criar um espaço para mim também. Porque o tempo todo que for depositando ali nesse espaço dela, o quem ela é, quem ela se torna ali naquele momento, né? Eu, lembra naquela narrativa, tenho que prestar atenção em quem eu me torno e criar aqui ao meu lado, porque daí o que é meu eu vou colocar ao lado, criar aqui ao meu lado, sabe? Eu costumo falar que eu levo um balaio do lado, esse balaio já virou bolsinha, ele já virou... Sabe aquela bolsinha da Hermione, gente? Eu não sei se vocês viram, é Harry Potter, né, também. Harry Potter é importantíssimo também, cuidados paliativos. Muito! Deixa eu tomar aula de Harry Potter e cuidados paliativos, coisa linda. Mas então, é tipo uma bolsinha da Hermione que sai de tudo ali de dentro. Mas, sabe, eu costumo falar que é um balaio, um cesto, onde eu deposito quem eu me torno diante do outro, o que é medo para mim, o meu medo aparecer. Eu vou olhar para o meu medo e falar, ô, medo, estou te vendo, percebo que você apareceu. É o meu medo, maternidade, de deixar um filho, se eu tiver ao final da vida. Eu entendo. Eu olho para você, meu medo. Nesse momento eu te percebi aqui, flagrei aqui, agora, flagrar meu medo. Flagrei. Pego ele com amor, Dani, sabe, com muito amor. Pego ele com muito amor, cuidado, falo o que eu vi e coloco ele ao meu lado, sabe? O meu medo, ele não vai pular na minha frente como um tapume que não vai deixar eu ver o medo daquela paciente naquele momento. Ele vai ficar aqui do meu lado, depois eu vou cuidar dele, tá? Depois eu vou olhar para ele, eu não vou só encher meu balaio. De vez em quando eu vou botar meu balaio na minha frente e olhar e cuidar, visibilizar sobre quem eu me torno, o meu espaço, né? Preciso cuidar disso também. Claro que o melhor é terapia. Mas não é possível para todo mundo, eu compreendo. E a gente vai dentro do que é possível, sabe? Sem cobrança, gente, sem cobrança. Sabe? Assim como os nossos sentimentos, a ideia não é corrigir. Ai, não posso ter medo, meu medo não pode aparecer. Ai, meu Deus, de novo, meu medo. Ai, meu medo, de novo, não posso. Não. A relação não é corrigir, a relação é ver. De novo, medo, eu já estou entendendo como é que você vem, sabe? É ir se conhecendo cada vez mais. A partir do momento que você permite que você mesmo tenha esse espaço para você também e conhecer seus sentimentos e pensamentos cada vez mais, sem querer corrigi-los, simplesmente flagrá-los. A partir do momento que você faz isso, você cria um espaço de amor incondicional por você mesmo. Que você pode se aceitar por inteiro, sabe, Dani? E só quando você aprende a fazer isso por você, é que você consegue, de verdade, deixar que o outro crie esse espaço e estar ao lado, sabe? Ouvir, perguntar. Isso fala muito do lugar do cuidador, né? Da pessoa que se coloca num lugar do cuidado ao outro, né? Portanto, fala assim, de uma forma mais
talvez mais imediata, assim, a gente pense logo no médico, no psicólogo, enfim. Mas talvez de uma forma não tão óbvia também Na da mãe. verdade, é porque esse lugar, o outro, né, que a gente fala da contratransferência, o outro ele vai sempre mostrar alguma coisa de nós também. Porque a gente vai bater nessa sabe, referência que a gente tem do que o outro falou. Então, para cada um, a gente se torna outro também, entendeu? Para cada outro, a gente se torna um. Então, isso é em todas as nossas relações, gente. Em todas as nossas relações, isso não é só na área da saúde. É porque o meu exemplo, ele vem de dentro do hospital, né? Você estava até falando do anjo. O anjo foi um momento em que eu me percebi onde, então, eles não compreendem o que eu falo. Então, eu que estou nesse lugar, né? Tipo, só eu sei estar nesse lugar. E a partir do momento que eu entrava naquela UTI, eu ia encontrar uma família, aquela família virava, doutor, que bom que a senhora está aqui. Só você mesmo para fazer ele ficar se sentindo tão bem. Olha, quando você chega, ele sorri. Você é um anjo nas nossas vidas. E aí você vai no outro leito, com você por aqui, ainda bem que você está aqui. Quando você está aqui, tudo fica diferente. Você é um anjo nas nossas vidas. Que bom que você conseguiu falar com aquele médico, ele veio aqui, me explicou melhor. Que bom que você conseguiu falar. Que bom, não estou entendendo, você me explica. Você é um anjo nas nossas vidas. E aí eu fui me acostumando com um lugar, sabe, Dani, que fazia muito sentido para mim. Eu estudei muito, eu abri mão de muitas horas de lazer, de estar com os amigos, seja do que for, para poder estar dentro do hospital, porque aquilo fazia tanto sentido para mim, mas tanto sentido, que foi fazendo cada vez mais sentido a ponto de ir no churrasco com os amigos não fazer tanto sentido assim. Porque no churrasco com os amigos aquilo passou a ser meio banal, eles não entendiam os meus valores, eu tinha mudado tanto, eu acompanhei tantas pessoas ao final da vida, eu vi o quanto as pessoas ao final da vida têm uma oportunidade única, singular, de cada um, de encarar suas tarefas inacabadas, sabe? E tentar ali naquele momento fazer diferente. Para alguns é possível, para outros não. Mas o que eu aprendi, trabalhando tanto com a morte, foi sobre a vida. Que eu não precisava esperar essas tarefas inacabadas ao final da vida para resolver. Eu posso olhar para elas hoje e hoje já me preparar para quando chegar lá não ter tarefas inacabadas assim, ou tantas, né? Ter menos. Então, naquele momento, eu olhava uma conversa, um chopp com os amigos e achava um pouco banal, porque eles não entendiam os valores tão profundos que estavam mudados em mim. Eu não podia falar da morte com ninguém, do quanto eu achava aquilo bonito. Imagina você acompanhar um paciente por 4 horas seguidas, o processo final de vida, ele vir a falecer, você acompanhando com toda a família, entra um por um, 7 familiares, você acompanha todos eles, vai até o fim. Você fica, sei lá, 6 horas ou mais, muito mais até, um dia inteiro, num atendimento familiar cumprido, de início, meio e fim, sabe? Onde aquela família vai poder estar estruturada para seguir com o seu luto, né? Eles tiveram que pedir, então você conseguiu fazer aquilo tudo. Você sai dali e vai tomar um chopp com os amigos. Gente, não fazia o menor sentido. Então eu fui ficando cada vez mais no hospital. Fui abrindo cada vez mais mão de uma vida fora do hospital. Fui cada vez mais, o que fazia sentido para mim era ser um anjo na vida daquelas pessoas. Eu chegava a sentir minhas asas. Elas abriam quando eu entrava no sedã grande, gigante, sabe? Eu me sentia um anjo realmente na vida daquelas pessoas. Só que foram muitos anos, né, gente? Eu, como anjo, devo ter ficado aí, olha, uns bons 3, 4 anos aí desses 10, sabe? Até eu conseguir me dar conta de que aquilo só não é o suficiente. Na vida a gente tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu preciso ter momentos de lazer, eu preciso ter momentos de família, que eu preciso ter momentos daquilo que é sagrado para mim. E o sagrado para mim não pode ser só uma coisa. E o sagrado para mim não pode ser só meu trabalho. O sagrado é aquilo que alimenta minha alma, sabe, Dani? Sagrado é aquilo que faz você levantar da cama todos os dias, sabe? Sagrado é poder acompanhar
nascimento de uma folhinha, o sagrado é dar um mergulho no mar, o sagrado é ir para minha terapia. Hoje em dia é tudo online, mas a gente descobre os nossos sagrados online também, dentro do que é possível. Afinal de contas, não pode ser nunca um sagrado só. E aí, quando eu me dei conta disso, eu percebi o quanto aquele lugar do anjo fazia tanto sentido por tudo que eu acreditei, sabe? Da informação que eu tive, tudo que eu corri atrás. Que lugar importante foi, mas ele não pode ser o único também na minha vida. E a partir do momento que eu fui assumindo esse lugar do anjo, né, como a gente chama, síndrome do anjo, eu e o Rodrigo nomeamos assim no nosso livro, a partir do momento que você vai, sabe, entrando nesse lugar, é como se você fosse assumindo uma responsabilidade que não pode ser só sua, nesse cuidado dos familiares e do outro, do paciente ou da equipe. Sabe, isso é algo que tem que ser compartilhado, tem que ser aprendido por todos, é algo da educação, né, do diálogo, é algo que não pode ter essa hierarquia, é isso que a gente está falando, né? Então, é algo que tem que ser de outro lugar, sabe? Tem que ser de todos. Então, se eu não estou no hospital naquele dia, se é uma folga minha, eu não tenho que ficar ligando para o hospital para saber se alguém molhou a boca daquela senhora, eu preciso acreditar que alguém daquela equipe faz isso. E eu posso até deixar isso preparado, se necessário for, falando com alguém. Olha, ela precisa ir, e acreditar. É a corresponsabilização. Isso eu acho que também é fundamental na vida de todos nós. Volto a falar aqui da área da saúde, porque é o meu contexto, é a minha experiência, mas isso serve para todas as relações também, Dani. A gente vive em sociedade, né? Exatamente. Você é responsável. O mundo faz alguma coisa de você, né? Mas você devolve para o mundo algo, sendo você, né? Então, você responsabilizar o tempo todo o mundo pelo que você se torna, como diz o Rodrigo, né? Como diz Sartre, má fé. Então, não adianta. Você tem que assumir a sua parte da responsabilidade, mas você também tem a capacidade de olhar para o outro e acreditar que ele tem capacidade de assumir essa responsabilidade dele. Uma parte desse cuidado é dele, sabe? Então, se eu não estou ali para molhar a boca dele, ele tem que ter a capacidade de conseguir pedir para outra pessoa também que vai estar ali. Entende? Então, eu tenho que acreditar nisso. A partir do momento que eu olho para o outro, sem acreditar que ele dá conta de passar por seu sofrimento, é quase que eu ensino para ele que ele precisa de mim para isso. Que ele não dá conta sozinho. Eu olho para ele com um olhar de que ele não consegue, sabe? Então, isso acaba refletindo muito nessa relação com o outro, né? E quem você se torna diante desse outro. É legal, assim, essa discussão, assim, porque isso bate, eu acho que uma das principais coisas que isso bate é nessa ideia de corresponsabilização, né? Ao mesmo tempo que a gente, obviamente, né, e ainda mais se a gente se coloca num lugar de cuidado, né, a gente tem isso implica em algumas responsabilidades. A mais óbvia é o cuidado do outro, né? Então a gente se coloca de alguma forma nesse lugar. Não, aqui tá tranquilo. Cortou para mim, Dani, eu não te ouvi aí. Então eu repito. A gente, eu estava falando assim da questão da ideia de responsabilização, né? Isso fica mais óbvio da gente enxergar quando a gente se coloca nesse lugar do cuidado do outro, né? Então, é uma mãe que cuida do filho, é um médico que cuida de um paciente, é um professor que cuida de um aluno, enfim, isso fica mais óbvio. Mas isso também implica, né, a tua fala eu acho que é bem importante, porque isso implica num cuidado de si. Isso é a primeira coisa, assim, né? Quer dizer, é impossível cuidar do outro sem cuidar de si. E a gente ouve muitas pessoas falando sobre isso, mas eu acho que aqui a gente conseguiu chegar, né, enxergar quais são as implicações disso, né? Quer dizer, cuidar de si significa o quê, né? É uma alta responsabilidade pelo que a gente faz no mundo e pelo que a gente se torna com o que o mundo faz da gente e com o que a gente devolve para o mundo do que o mundo fez para a gente, né? Para parafrasear o que você disse. Isso começa com você percebendo seu sentimento e seu pensamento. É como começa, você notando quem você se torna a
cada dia. Porque você está com você mesmo, né? É a primeira pessoa com a qual a gente está é a gente mesmo, né? E quem é o maior especialista de você, Exatamente. Dani? Então, isso é uma ideia de responsabilização, né? Eu preciso estar atento a mim mesmo no olhar para o outro. E aqui, especificamente, que é o tema da nossa conversa, no sofrimento do outro. Né? Quem o sofrimento do outro me torna? Né? O que o sofrimento do outro rebate em mim e mostra sobre, por exemplo, o meu próprio sofrimento, né? A minha ideia do sofrer e da dor. A gente está falando assim de uma forma mais abstrata, mas eu queria talvez trazer aqui um exemplo que eu acho que rebate até no próprio projeto, assim, no próprio luto do homem. A gente, não sei, para quem está assistindo a gente, a Daniela também coordena junto com a Bruna. A Bruna, na verdade, é a coordenadora, mas a Dadá está junto também. Eu participo lá, auxiliando como aconselhador do projeto de acolhimento a casais enlutados pela perda gestacional e neonatal, que é o do Luto à Luta, um projeto também da Fundação Elizabeth Kubler-Ross. Esse projeto, ele, como vários outros projetos no Brasil, e eu inclusive tenho sido chamado para muitos deles, assim, para falar do lugar do pai, do homem, né? Esses projetos, eles são majoritariamente femininos. A presença é massivamente feminina, né? E uma das coisas que eu tenho percebido, assim, é como essas mulheres que estão em muito sofrimento pela perda, né? Quem é que elas se tornam, assim? Quer dizer, como é que elas percebem a dor do outro, que nesse caso é o pai, né? E ao mesmo tempo, como é que esse pai, como é que esse homem percebe a dor daquela mãe, né? E isso é muito interessante perceber, gente, porque atravessa com a questão do gênero, com várias outras questões, assim, mas atravessa com a questão do gênero de uma forma que eu acho que é muito interessante, né? Homens em geral, é claro, uma grande generalização, mas homens em geral são muito silenciosos, muito solitários, né? Tem um enfrentamento muito voltado para o fazer. As mulheres não, as mulheres elas têm um apoio social, uma legitimação, uma visibilidade social que não chega a ser grande, a gente não pode afirmar, né, que a sociedade super enxerga, mas tem, né, elas têm. De uma forma que às vezes chega a ser cruel, mas essa legitimidade e visibilidade, ela está lá. Elas têm legitimidade para o sentir, né? Elas sentem, elas enfrentam o luto, né? E eu tenho sido chamado, já falei isso com a Dadá uma vez numa conversa, é muito curioso, porque eu tenho sido chamado para alguns projetos de acolhimento nesse sentido, da perda gestacional e neonatal, eu sou chamado por mulheres para ir lá e falar assim, como é que a gente faz pro meu marido sofrer? Porque ele não sofre, né? Ele não sofre, para ele está tudo bem. E uma das coisas que toda essa discussão que a Dadá trouxe aqui, que eu acabei aprendendo lá na fundação, me ensinaram a devolver assim, algumas questões, né? Quem quer? Quem é que está querendo ver esse sofrimento? Então, aquela pessoa está querendo ver aquele sofrimento do homem, né? Aquela mulher quer ver o homem sofrer. Você quer ver ele sofrer de que jeito? E aí uma pergunta que é muito importante. Por que você quer ver ele sofrer desse jeito? Né? E quase sempre a gente chega nesse lugar de, isso é uma necessidade mais minha do que dele. Então, e isso leva a um outro questionamento, né? Então, se essa não é uma necessidade dele, é uma necessidade minha, qual é então a necessidade dele? Poxa, eu não sei qual é a necessidade dele, eu preciso perguntar qual é a necessidade dele, se eu quiser saber, e aí isso já leva para uma outra trajetória desse casal, né, e dessa relação, não é necessariamente uma relação de casal, mas dessa relação dessas duas pessoas, né? Então a dor do outro, ela já é visibilizada no lugar daquela dor, não no lugar da minha dor, né? Então, você está falando aí de um outro também, que é a sociedade, que é a cultura, sim. que é o contexto onde você cresce, o que esperam que você se torne, o que esperam que seja você no papel homem, o que esperam. Então, você está falando disso tudo, isso tudo é um outro também, né? Porque a sociedade, a cultura, o gênero, ele faz alguma coisa de você, né? Ele faz alguma coisa de você, ele espera que você ocupe um lugar. E o que você faz com isso? Quem você se torna? Né? É algo assim que a gente tem que estar muito atento, porque tem que fazer sentido para você, não para o outro. A gente não pode
ficar só se constituindo e sendo a partir do que o outro espera que a gente seja, então de fora para dentro, né? E é isso tudo que a gente está falando, é se perceber, porque a gente se constrói, a gente é aquilo que a gente escolhe todos os dias de dentro para fora. Porque a sociedade, a cultura faz alguma coisa de você e você devolve com as suas escolhas para o mundo quem você se torna, sendo você, né? Então, esse outro ele pode ser uma cultura, ele pode ser o contexto que você é criado, né? Uma família. Essa discussão que você trouxe, Dada, eu acho que tem um outro ponto que eu acho que é importante da gente mencionar também, né? Que eu acho que essa discussão acho que colabora muito para isso, assim. Eu vou pegar um exemplo, né? A gente poderia dar vários, mas no Setembro Amarelo, né? Aquele mês de conscientização em relação à questão do suicídio e de transtornos psíquicos, enfim, depressão, enfim, mas principalmente a questão do suicídio. No Setembro Amarelo, é muito comum a gente ver nas redes sociais as pessoas falando assim: o suicídio precisa de conscientização, a gente precisa enxergar essa questão. E aí, de uns anos para cá, isso tem sido complementado pelas pessoas, sempre com uma coisa assim: se coloque à disposição, né? Se coloque à disposição do outro para você ouvi-lo, para você ajudá-lo. Né? E aí as pessoas colocam, aí tem uma enxurrada assim, de pessoas colocando eu estou disponível, eu estou aqui se você precisar conversar. E uma coisa que eu tenho percebido, assim, é ótimo que as pessoas estejam disponíveis, a crítica não é a isso, e eu acho que nem é uma crítica, assim, mas é mais uma provocação, assim. Será que a gente está realmente preparado para ouvir o outro? Né? Quer dizer, o que significa estar preparado para lidar com o sofrimento do outro? Né? É muito bonito. Como é que você consegue visibilizar isso? Né? É muito bonito e importante a gente se colocar disponível. É claro, isso é uma necessidade urgente da sociedade. Mas o que isso implica? Né? Nesses tempos de pandemia, isso também traz essa questão, acho que até de uma forma mais urgente. Né? A gente está vivendo isso muito frequentemente. Como é que isso rebate em mim? Será que eu estou disponível, inclusive, para pegar o exemplo do Setembro Amarelo, por exemplo, e essas questões de suicídio, de depressão, ansiedade, isso vão ser, né, vários estudos já apontam que vão ser questões muito preponderantes por causa da pandemia. Será que a gente está realmente disponível para, por exemplo, escutar que um amigo muito próximo nosso está pensando em se matar dessa ou daquela forma? Acho que a primeira coisa que ele escutaria seria: não fala isso não pensa nisso não. Exatamente. A gente antes aqui de começar estava discutindo a questão, por exemplo, como é que isso rebate na educação, né? Porque eu sou professor. Então, como é que os professores, por exemplo, do Brasil vão encarar 30, 40, dependendo da situação, às vezes 50 alunos dentro de sala de aula que estão vindo com experiências de morte, de luto, muito, que estão pulando ali, né? A gente está preparado para isso, para lidar com esse sofrimento do outro? E aí eu jogo essa questão para você, o que você acha? Como é que... É interessante, né? Porque daí você traz assim um pouco do que é a fantasia do papel do psicólogo na nossa sociedade, sabe, Dani? Assim, eu lembro muito no hospital: psicóloga, vem bater um papo aqui com o paciente, era assim como eu era chamada na maioria das vezes. Psicólogo vem bater um papo. E aí eu falava: bater um papo, né, gente? A gente estuda 5 anos uma faculdade, porque a faculdade de psicologia são 5 anos da formação. A gente estuda 5 anos, faz especialização, estágio, não sei quantas horas para ir bater papo. Bater papo, eu convido e vou tomar um chopp para bater um papo, né? Porque bater um papo é isso: o que eu consigo ouvir, o que eu não consigo ouvir, o que eu consigo falar, o que eu não consigo falar ali com um amigo. Agora, se você se propõe a ajudar alguém que está em sofrimento, e o suicídio ele é um sofrimento absurdo, porque tem que ter muita coragem para chegar a esse ato, e o que leva você a ter coragem é o seu sofrimento, né? O tamanho do que é esse sofrimento para cada um. Então, você conseguir ajudar o outro diante do sofrimento dele
você tem que estar muito atento a quem você se torna nesse lugar, que é isso tudo que a gente está conversando aqui, sabe? É você conseguir ser espaço para que o sofrimento do outro, seja ele qual for, inclusive o suicídio ou tentativa de suicídio, aparecer. Então, será que, quando você pergunta, será que a gente consegue escutar? Será que consegue realmente? Não sei, porque a gente não sabe o que o outro vai trazer. A gente imagina, né? Tem imagina, um monte de imaginação. Lembra que a gente vai lá na nossa loucura do nosso castelinho, acho que o mundo inteiro está aqui funcionando igual. Não. Então, a gente não tem ideia do que o outro vai trazer. E essa coisa de não ter ideia traz muito para o lado do subjetivo, sabe, Dani? Então, assim, eu lembro muito desse papel da psicologia. O que é psicologia? Ontem mesmo eu recebi de uma aluna querida do curso perguntando, Daniela, qual é a diferença de psicólogo, de terapeuta, de psiquiatra, de psicanalista? Qual é a diferença? Isso é uma dúvida que eu vivo perguntando nas faculdades, assim, para as turmas de medicina, para as turmas da área da saúde, para as ligas que a gente participa, né? E aí, quem é que sabe? É uma coisa assim, muito psi, saúde mental, não sei lidar com isso, comigo não tá, vai lá e bate um papo, é muito subjetivo. Entende? Quando, na verdade, Dani, é tão mais simples do que isso. O que a gente estuda durante tanto tempo é uma maneira de aprender a estar nesse lugar, é uma maneira de aprender a escuta, né? Quando eu fiz a especialização em psicanálise, eu lembro quanto a psicanálise me ensinou a estar nesse lugar que eles chamam de grande outro, né? Que é esse lugar de você conseguir escutar o outro sendo um coringa para o que o outro precisa. Então, ele me ensinou muito sobre essa escuta, sabe? O que o outro precisa, essa escuta. E aí, quando eu comecei com a EKR e passei a ter muito mais contato com o existencialismo, através do Rodrigo, inclusive, eu aprendi como se faz a pergunta. Através daquilo que você escutou, você poder perguntar, entendeu? Você transformar o que você escuta e o que faz sentido para o outro numa pergunta. Porque você não vai fazer uma pergunta para matar uma curiosidade sua. Você vai fazer uma pergunta para dar uma continuidade naquele pensamento do outro e até para saber se faz sentido para onde você está pensando e indo, para saber se você está checando que está indo com ele. Você tem que checar com o outro o tempo inteiro, né? Então, você conseguir ser esse espaço, você conseguir falar, estou disponível para conversar, é você conseguir estar disponível e ser espaço para o outro apresentar o que ele precisa apresentar. Aí você vai ter que estar muito atento a quem você se torna para conseguir colocar ao lado, lembra? Quem você vai se tornando na medida que você vai ouvindo essa narrativa da experiência do outro, que não é a tua. E que tudo que vai aparecendo aqui é teu. É sobre o que você imagina que seria essa experiência se você estivesse nesse lugar. Então, você vai guardando ao lado. E aí, o grande exercício, Dani, é esse, é a gente ficar atento aqui, nesse momento, no ato de quem nos tornamos, entendeu? Eu ficaria horas aqui falando, né? Voou aqui, estava no mudo agora aqui. Voou o tempo e a gente já está chegando no final. Para a gente encaminhar para o final, eu queria, de repente, trazer uma última questão, assim. Como é que a gente, quer dizer, a gente falou muito assim de como a gente pode se colocar, né, nesse lugar que visibiliza o sofrimento do outro, né? Mas ao mesmo tempo isso traz uma constatação de que, de alguma forma, né, alguns, e claro, enviesados por questões sociais, alguns sofrimentos são mais visíveis, outros não, né? Então a gente precisa estar atento, né, a essa visibilidade, assim. O que nessa experiência, e agora na experiência da própria Fundação, você falou que a Fundação tem feito um trabalho com entrevistas com pacientes, com vários cursos, e já tem já na casa dos milhares de alunos, né? O que essa experiência da Fundação tem dito sobre isso e tem contribuído sobre isso, né,
para a sociedade. Quer dizer, queria que você falasse um pouquinho da fundação e também trouxesse uma coisa que você mencionou lá atrás, mas que eu acho que é bem importante, assim. Falasse um pouquinho da experiência do livro, né, que você e o Rodrigo escreveram, e que eu acho que contribui bastante para essa discussão que a gente está trazendo aqui. Então, assim, para o final, eu queria pedir que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a ideia da fundação, assim, foi um convite para representar a Elizabeth Kubler-Ross aqui no Brasil. O Rodrigo assinou um contrato com o filho da Elizabeth Kubler-Ross, o Kenneth Ross, e em 2018, em julho de 2018, ele me fez esse convite de assumir a vice-presidência com ele para saber como que a gente ia começar, né? Ele tinha o mesmo desejo que eu. Vamos falar sobre morte, né? Que é isso tudo que a gente está falando aqui. Como que a gente pode fazer com que a nossa sociedade possa falar cada vez mais sobre morte. Então, a gente abriu a Associação Elizabeth Kubler-Ross Fundação, né, que é a Foundation, ela é internacional, ela está presente em 14 países, inclusive o Rodrigo, atualmente, ele faz parte do board internacional, ele é responsável pela parte de educação global da Fundação. E a gente que começou essa história querendo replicar muito como a própria Elizabeth Kubler-Ross começou. A Elizabeth Kubler-Ross, ela começou fazendo os seminários sobre a morte e morrer, que gerou esse livro aqui dela, né, sobre a morte e morrer. Essa é uma capinha antiga, tá, gente? Tem capas novas, edições novas, mas eu sou louca por esse. Então, sobre a morte e morrer. Sobre a morte e morrer, ele fala exatamente dessa fobia que a nossa sociedade tem em relação à morte. É como se fosse uma fobia, né? Não se fala da morte, não é algo natural. Ela foi fazer entrevistas com pacientes ao final da vida e descobriu que no hospital dela todos diziam que não tinham paciente morrendo. Ela descobriu isso em vários hospitais. Então, a gente resolveu replicar como que ela começou esse trabalho, como que a gente começou no Brasil, replicando. Então, a gente resolveu fazer esse curso sobre a morte ou morrer e chamar pacientes ao final da vida para serem nossos professores. Serem nossos professores a partir da experiência deles. Só eles sabem nos dizer qual é a melhor forma de tratamento para eles, o que é importante para eles. Só eles sabem nos contar sobre essa experiência de adoecimento que ele está tendo. Então, a gente começou convidando os pacientes e, assim, foi um resultado incrível, surpreendeu a turma fundacional, que muitos estão presentes até hoje com a gente, né, Dani? Muitos estão aí com a gente até hoje. E desse trabalho que a gente começou, surgiu o nosso livro, Experiências Contemporâneas sobre a Morte e o Morrer, né? O legado de Elizabeth Kubler-Ross para os nossos dias, que é exatamente essa experiência, né? A gente replicando esses seminários, a gente já ouviu, hoje já foram entrevistados centenas e centenas de pacientes, assim, quando a gente fez esse daqui já tinham muitos pacientes que a gente já tinha entrevistado, e aí é um pouco do que a gente pode trazer dessa experiência, sabe, Dani? O que é tão rico que esses pacientes nos ensinaram? Eles se tornaram nossos professores, e se tornar professor da experiência de adoecimento dele. Então, é disso que a gente está falando aqui, o tempo todo. É permitir que o outro seja professor de quem ele é, de quem ele se torna com seu sofrimento, e não a gente imaginar esse sofrimento do outro. A partir daí, a demanda de curso foi crescendo nesse lugar. A gente foi seguindo a linha de livros da própria Elizabeth Kubler-Ross, ela, né, como você falou, é pioneira na tanatologia, e a ideia era trazer de volta ao debate na nossa saúde, na nossa cultura, o legado da Elizabeth Kubler-Ross. Tanta coisa que ela já fez, tanta coisa que ela escreveu, e por aí conseguir replicar. Então, hoje a gente tem vários cursos abertos pela Fundação, a gente está atualmente fazendo eles online, né? É só entrar na página ekrbrasil.com, e lá vocês veem os que estão, em breve vão abrir as inscrições, os que estão com inscrições abertas. Você vai ver também que a gente tem um projeto bonito, social, com voluntariado. A gente tem um grupo lindo. Gente, ó, os voluntários, ó, voluntário da EKR, né, Dani? Oh. Né, Dani?
É algo assim lindo, sabe? A dedicação deles, a vontade deles fazerem, o amor envolvido nisso tudo. Tudo que vocês verem em relação à associação, vocês vão ver que a amorosidade, a compaixão e o caminho de uma sociedade compassiva é tudo que a gente mais preconiza e segue como objetivo, sabe? Vamos falar de morte, vamos aprender a estar nesse lugar, sabe? A gente precisa deixar que nesse momento quem está morrendo seja o protagonista dessa morte. Muitas vezes o profissional da área da saúde ou o próprio familiar, o próprio cuidador, acaba entrando num processo em que a morte do outro acaba sendo um lugar onde ele cuida das suas dores e tarefas inacabadas. Então, a gente precisa descolar isso um pouquinho e aprender que o outro, né, ele é o protagonista daquela morte, ele precisa aparecer, e o que é tarefa inacabada minha que vai surgir, eu vou colocar ao lado para cuidar depois, né? Então, é isso que a gente tem trazido em diversos cursos nossos. E aí a gente tem uma equipe linda, fantástica, multiprofissional, com médicos, psicólogos, historiador, tradição, historiador, capelão, enfim, e tantos outros que se somam a gente, mesmo não sendo da área da saúde, a gente já teve engenheiro, sabe, no nosso grupo. Então, é isso, Dani, de que maneira a gente pode olhar para o que a gente tem na nossa experiência e transformar isso em algo que muda o nosso redor, o nosso mundinho, sabe? A gente fala muito, uma esperança por dia de uma pequena transformação em você mesmo, um flagra diferente que você deu no teu pensamento ou em quem você se tornou ali naquele momento, sabe? Começar a notar que não é tudo culpa do mundo ou culpa do outro, de quem eu me torno, tem algo que é meu, que é da minha responsabilidade. Então, são temas que a gente traz sempre, além de toda a parte conceitual mesmo, importantes autores, a gente dá aulas bem densas também, mas a gente vai sempre, né, fazendo como se fosse o processo dual, né? Buscando esse equilíbrio junto com nossas turmas, alunos, voluntários, equipe. É uma coisa fantástica. A EKR... para falar. Mas não é não, porque o trabalho da EKR, e a gente fala EKR porque é para os íntimos, né, da Fundação Elizabeth Kubler-Ross no Brasil. É um trabalho muito bonito, assim, e claro, é um trabalho que acaba extravasando e agora a gente está vendo a EKR crescer, né? Eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar esse processo desde o início, né? Então de ver, mesmo que ali no cantinho eu via alguma coisa ali, aí aparecia outra e tal, mas agora ver a EKR fazendo o que ela está fazendo e crescendo do jeito que ela está crescendo é de um prazer assim tão bonito, sabe? E é bom, né? É muito bom, assim. É bom porque a gente sabe, assim, é um espaço para todos. Para todos, para todos. Ele não é um espaço meu, ele não é um espaço do Rodrigo, ele não é um espaço da equipe EKR, ele é um espaço da Elizabeth Kubler-Ross. Isso. Ele não é nosso, ele é dela. A gente está ali, sabe, juntando força para fazer essa roda começar a girar, entendeu? Ela tem que começar a girar, e a roda, para começar a girar, ela tem que ter força, né? Pulso daquilo dali, entendeu? E tem uma coisa que eu acho que é muito bonita, sabe, Dada? E aqui a gente já vou encaminhar para a gente encerrar. Mas uma coisa que eu acho muito bonita assim, no trabalho da Fundação é que a Fundação ela se propõe ao cuidado pelo legado da doutora Elizabeth Kubler-Ross. E a Fundação ela faz isso de um jeito que eu acho muito lindo, assim. Que, claro, a gente fala bastante dela, a gente falou dela aqui hoje, a gente fala bastante dela, mas a Elizabeth aparece na Fundação sem precisar falar dela. A Elizabeth ela aparece na Fundação do que ela deixou do maior legado dela, né? Que é essa ideia do amor incondicional, sabe, do olhar para o outro, de uma defesa incondicional
de si e do outro, sabe? Singularidade. Da singularidade, sabe? Então isso eu acho que é o mais bonito, assim, da fundação. A gente fala dela, porque obviamente a gente está numa fundação com o nome dela, mas a gente não precisa falar dela, porque Mais do que isso, ela é uma entidade ela está lá. Então é muito legal. Dada, queria te agradecer muito mesmo, assim, por ter topado. Foi um prazer, ficaria horas. Eu também. É porque a gente tem tempo. Mas foi muito bacana, assim, muito obrigado por ter participado, por ter topado o convite. E, bom, você sabe que eu sou super fã seu, né? Somos, assim, né? Eu louca pra participar do Luto do Homem, do Bolinha. Eu fui excluída do Clube do Bolinha. Quiçá eu possa participar de alguma supervisão. Vai. Você participa mais do que você sabe. É um projeto lindo e fico muito feliz. Poder estar aqui agora com vocês é participar do Luto do Homem. Claro. Isso me dá um grande prazer. Fico muito feliz. Tenho muito orgulho desse grupo, né? E de você também, você sabe disso, né? Eu tenho muita gratidão por você. A gente vai ficando por aqui. Para quem ficou aqui até assistir o vídeo até o final, muito obrigado. Vocês sabem todas aquelas coisas que o YouTuber fala. Sigam o canal, ativem as notificações, compartilhem o vídeo, comentem aí o que vocês acharam. Enfim, divulguem o vídeo, né, e o canal para mais pessoas. A ideia aqui não é a gente se tornar youtuber, a ideia é a gente produzir conteúdo que realmente, de fato, ajude as pessoas e contribua para essa discussão na sociedade. As redes sociais do Luto do Homem estão aqui embaixo, ó, no vídeo. Eu estou conseguindo apontar pela primeira vez, porque é uma coisa espelhada e eu me confundo todo, mas está aqui, @Luto do Homem. A gente está presente principalmente no Instagram, mas também no Twitter e no Facebook. E principalmente o site, né? Quem quiser, de repente, ter informação sobre o projeto, sobre os encontros, tá aqui desse lado, aqui, eu já estou me confundindo de novo, lutodohomem.com. Acessa lá tem as informações, inclusive para quem quiser se inscrever e participar dos grupos que estão acontecendo também de forma online e, portanto, acolhendo homens do Brasil e até do mundo, né, que falam português, obviamente. Gente, é isso, muito obrigado. Até a próxima oportunidade que a gente vai ter aí. E é isso. Dada, mais uma vez, obrigado. Beijo pra você. Beijo em todos, obrigado. E um bom exercício para vocês que vão começar agora a se notar quem vocês se tornam. Exatamente. Esse exercício é para a vida toda, gente. Para a vida toda. Beijo.